Ele chegou na cidade com aquele jeito de quem nunca sujou o sapato na terra vermelha do interior. Nicholas era bonito, elegante, e me olhava como quem enxerga uma distração temporária. Naquela noite, no boteco da esquina, ele aceitou meu convite para jantar achando que eu era só a filha do fazendeiro teimoso. E eu deixei ele pensar isso. Na verdade, ele nem sabia meu nome direito. Disse, Renata, né? Como se tivesse lido numa planilha. Eu sorri. Fingi ser só mais uma moça simples de Santa Clara do Norte. Mal sabia ele que cada passo dele ali estava sendo observado. Ele veio para comprar nossa terra, mas foi ele quem saiu de lá completamente vendido. Minha história com ele começa muito antes daquele jantar. E se você me ouvir até o fim, vai entender por que eu deixei que ele acreditasse que tinha o controle. Vai entender por que, mesmo tendo tudo para odiá-lo, eu escolhi fazer diferente. Mas antes disso, preciso te contar como tudo começou. Eu nasci e cresci naquela fazenda em Minas Gerais. Meu pai, José Arcanjo, era conhecido na região como um homem duro, mas justo. Ele plantava café e criava gado. Minha mãe morreu cedo, e fui criada no meio dos vaqueiros e da poeira. Estudei em escola pública e me formei em agronomia na UFV, mas ninguém lá sabia disso. Voltei para a fazenda depois de 5 anos fora. Trabalhei em São Paulo, estagiei em Brasília, estive até na Colômbia estudando produção sustentável. Mas voltei por causa de uma carta. Uma carta do meu pai, escrita com a caligrafia trêmula, dizendo: Renata, estão querendo comprar tudo. Eu preciso de você. Quando cheguei, a cidade já estava diferente. Tinha um McDonald's recém-inaugurado e um hotel novo que nem parecia caber ali. A Agrovale já rondava há meses, mandando representantes vestidos de gentileza e cifrões. A maioria dos vizinhos já tinha assinado o contrato. Meu pai era um dos últimos. Foi aí que ele apareceu. Nicholas Amaral, consultor de negócios de Belo Horizonte, especializado em transições territoriais. Eu pesquisei o nome dele antes mesmo de vê-lo. Ele era famoso entre os grandes. Frio, calculista, eficiente. Um verdadeiro predador em pele de executivo. No dia em que o vi pela primeira vez, ele estava na praça, tomando um café do Starbucks improvisado que colocaram no posto da cidade. Usava um Apple Watch e lia o jornal no celular. A camisa dobrada até o cotovelo, como se quisesse parecer acessível. Eu fiquei parada ali, observando. Ele parecia tão deslocado naquele cenário simples, como um peixe fora d'água. Mas percebi algo diferente. Um brilho estranho nos olhos dele. Uma mistura de curiosidade e desafio. E por alguma razão, eu quis entender quem era aquele homem que parecia ter nascido para destruir tudo que eu amava. Não demorou para que ele aparecesse na fazenda do meu pai. Lembro bem do dia. Um fim de tarde quente, com o céu queimando em tons de laranja e rosa. Ele chegou de terno, com aquele sorriso ensaiado que só os que estão acostumados a negociar sabem dar. Pediu para conversar com meu pai, mas eu estava ali. Não fui ignorada. Meu pai tentou ser firme, mas não tinha a força de antes. A idade cobrava seu preço e as dívidas pesavam mais a cada mês. Ele pediu que eu falasse com aquele homem, que fosse o rosto jovem da fazenda. E foi assim que, do nada, me vi cara a cara com Nicholas, a única arma que eu tinha para proteger nosso lar. Aceitei sair para jantar com ele. Não porque estava interessada, mas porque queria entender o inimigo. Queria ver se por trás daquele terno caro existia um homem, uma fraqueza, uma brecha. Achei que seria só uma distração. Mal sabia que ele, ao contrário, estava prestes a descobrir que aquela garota do campo tinha muito mais poder do que ele imaginava. O restaurante ficava no centro da cidade, perto do antigo cinema que fechou no ano passado. Um lugar simples, mas com um toque elegante que combinava com ele. Na mesa, começamos com conversas triviais, sobre clima, safra, os problemas da cidade. Mas eu jogava cada palavra como quem planta uma semente. Quando ele perguntou por que eu, uma jovem, me metia numa guerra tão grande, respondi com firmeza. Porque essa terra é mais que chão e dinheiro. É memória, é história da minha família. Ele desviou o olhar, não esperava essa resposta.
Era o primeiro momento em que vi uma fissura naquele homem que parecia inabalável. Depois do jantar, convidei Nicholas para uma caminhada até o mirante do Morro do Cruzeiro. Era o lugar onde meu pai costumava me levar quando eu era criança, para mostrar a imensidão da nossa terra. Lá, sob o céu estrelado de Santa Clara do Norte, foi a vez dele ser confrontado. Falei sobre tudo o que aquela terra representava para nós. Lá em cima, olhando a cidade que parecia pequena diante da imensidão da natureza, contei sobre a luta do meu pai, sobre as promessas quebradas, sobre o futuro que eles queriam destruir. Vi nos olhos dele um misto de desconforto e fascínio. Pela primeira vez, Nicholas estava fora da sua zona de conforto. E foi naquele momento que eu deixei cair a máscara da garota do campo indefesa. Revelei que sabia exatamente quem ele era e qual era o seu verdadeiro objetivo. Ele não era apenas um consultor, era o rosto da destruição. Mas, em vez de recuar, Nicholas encarou a verdade. E algo mudou naquele olhar. A partir dali, as conversas mudaram de tom. Ele não me via mais como um obstáculo insignificante, mas como uma adversária digna. Eu não era mais a filha do fazendeiro teimoso, mas uma força que ele precisava compreender para conseguir o que queria. Eu, no fundo, sabia que não era só sobre a terra, era sobre poder, controle e justiça. Por semanas continuamos nos encontrando, em cafés, nas ruas da cidade, até numa feira em Belo Horizonte. Ele queria negociar, mas eu queria algo mais. Queria que ele entendesse o valor que não tinha preço. E mesmo quando parecia que a conversa estava no limite, ele nunca desistiu. Nem eu. Até que, numa noite chuvosa, tudo mudou. Ele me confidenciou que sua missão não era só entregar um relatório para a Agrovale. Ele estava cansado daquela vida, da destruição, das traições. E pela primeira vez, Nicholas revelou uma parte sua que ninguém conhecia. A dúvida, o medo de ser apenas mais um capacho do sistema. Foi estranho ouvir Nicholas falar assim. O homem que parecia invencível, confiante, agora expunha suas inseguranças para mim, a garota que ele julgava simples. Aquelas palavras abriram uma fresta na armadura dele, e eu não sabia se devia sentir pena ou desconfiança. Talvez os dois. Eu o levei para conhecer a fazenda. Não a que ele queria comprar, mas a que carregava o peso da minha história. Mostrei os cafezais que meu pai plantou com as próprias mãos, os galpões onde cresci e aprendi o valor do trabalho duro. Vi o olhar dele mudar a cada passo, de cálculo para respeito. Mas mesmo assim, eu sabia que Nicholas não poderia simplesmente abandonar a missão. Ele era um homem preso entre o dever e a consciência. E eu estava presa entre o amor pela terra e o medo do que o futuro poderia nos reservar se ele vencesse. Em uma manhã gelada, recebi uma ligação anônima. Disseram que a Agrovale estava preparando uma jogada suja para nos forçar a vender a fazenda, que iam usar documentos falsos, ameaças e até comprar aliados. Meu coração apertou. Era o começo da guerra de verdade. Confessei para Nicholas o que sabia. Esperava revolta ou uma negação fria, mas ele apenas me ouviu. Depois prometeu me ajudar. A partir daquele dia, passamos a jogar o mesmo jogo, mas do nosso jeito, com segredos, estratégias e alianças inesperadas. O primeiro golpe veio rápido. Documentos que comprovavam dívidas da fazenda foram apresentados na prefeitura. A pressão aumentava e os vizinhos começaram a recuar. Alguns antigos amigos começaram a evitar nosso olhar, como se o medo fosse contagioso. Foi quando percebi que o inimigo não estava só fora da minha família, mas também dentro dela. Meu tio, que sempre foi visto como um homem correto, estava negociando por baixo, ansioso para vender sua parte. A traição do sangue doeu mais do que qualquer ameaça externa. Confrontei meu tio numa noite de tempestade. A chuva batia na janela da sala de estar da fazenda enquanto ele me olhava nos olhos, tentando justificar a covardia. Foi o momento mais doloroso da minha vida, mas também o mais libertador. Eu não era mais a garota do campo que engolia tudo. Nicholas esteve ao meu lado naquele dia. Ele me segurou quando as lágrimas vieram. E pela primeira vez, senti que éramos uma equipe.
Aquele homem que chegou ali para destruir estava agora investindo tudo para salvar. E isso mudaria o destino de todos nós. As investigações começaram. Reunimos provas, denunciamos irregularidades, expusemos a corrupção que a Agrovale escondia. Foi uma batalha dura, feita nos tribunais de Belo Horizonte, em gabinetes e nas ruas. A cidade inteira parecia dividir-se entre os que queriam a modernidade e os que defendiam a tradição. Renata, a garota do campo, virou uma espécie de símbolo de resistência. Meus discursos na Câmara Municipal, as reportagens no jornal local e as noites em claro me transformaram em algo que eu nunca pensei ser, uma líder. Mas o preço era alto. Amigos se afastaram, ameaças cresceram. Nicolas e eu crescemos juntos naquela luta. A relação que começou com desconfiança virou parceria. Aprendemos a confiar, a ser vulneráveis um com o outro. Mas o que parecia amor ainda não tinha nome. Era medo, respeito, necessidade e também, talvez, algo maior que ambos não sabíamos nomear. O ápice da luta veio numa audiência pública em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Eu estava nervosa, com o coração batendo forte. Lá estavam os executivos da Agrovale, políticos, jornalistas. Eu tinha que mostrar quem era a verdadeira dona daquelas terras, não pelo dinheiro, mas pela história. No meio do debate, um vídeo vazou nas redes sociais. Mostrava meu tio recebendo dinheiro para assinar documentos falsos. A plateia ficou em choque. Ele negou, mas as provas eram incontestáveis. Foi a reviravolta que esperávamos, o golpe que destruiu a reputação da Agrovale. Com a vitória nas mãos, pensei que tudo acabaria ali. Que a fazenda estaria segura para sempre. Mas a verdade é que essa batalha mudou tudo em mim. Vi meu pai envelhecer de repente. Vi minha família se despedaçar. E vi Nicolas se tornar alguém que eu não conseguia mais reconhecer. Ele começou a se afastar. Se fechou em si mesmo. O homem que era a esperança virou uma sombra. Naquele momento entendi que não bastava salvar a terra. Eu precisava salvar a nós dois. Era uma guerra interna que ninguém via, mas que consumia nossa relação. Decidi então partir para São Paulo sozinha, para tentar um recomeço. Trabalhei em empresas de agronegócio, participei de congressos internacionais. Fui para a Espanha, conheci a Galícia e seus campos verdes. Busquei respostas longe do que me machucava. Mas a verdade é que nunca escapei daquilo que meu coração sabia. Nicolas apareceu em Madrid, depois de meses sumido. Ele me procurou na pequena cafeteria onde eu costumava escrever, entre livros e xícaras de café. Ele estava diferente, menos formal, mais humano. Pediu desculpas, disse que precisava de mim para seguir em frente e que queria tentar de novo. Nossa reconciliação foi dolorosa e cheia de inseguranças, mas aos poucos fomos reconstruindo o que parecia perdido. Decidimos voltar juntos para Minas, para cuidar da fazenda e um do outro. Aquele lugar que quase nos destruiu virou a base da nossa redenção. Hoje, sentada no mesmo mirante onde tudo começou, eu conto essa história para você que me ouve. Uma história de dor, traição, luta, mas também de amor e superação. Porque no fim, nem sempre o inimigo é quem parece. E às vezes, a força que precisamos está justamente naquilo que julgamos frágil. A fazenda voltou a florescer, assim como o nosso relacionamento. Mas a paz nunca foi completa, pois o passado insistia em nos visitar nos momentos mais inesperados. Às vezes, ao amanhecer, eu ainda via sombras na imensidão dos cafezais. Lembranças que a terra guardava, e que nós, também. Foi numa dessas manhãs que recebi um telefonema. A voz era fria, desconhecida, mas as palavras feriram mais que qualquer punhal. Disseram que a Agrovale não desistiria tão fácil, que estava preparando uma última jogada, mais cruel, para tirar tudo de nós. Era uma ameaça clara. Compartilhei a notícia com Nicolas, que me encarou com um olhar carregado de pesar. Percebi ali que o homem que conheci, tão cheio de certezas, estava cada vez mais dividido entre o que o trabalho exigia e o que o coração implorava. Nós dois sabíamos que aquilo poderia nos destruir de vez. Decidimos não ceder. Chamamos os vizinhos, organizamos reuniões
e fizemos da comunidade uma verdadeira fortaleza. Foi quando entendi o valor do coletivo. Não éramos apenas 2 pessoas lutando por um pedaço de terra. Éramos uma resistência viva, pulsante, feita de gente que amava o que tinha. Em uma dessas reuniões, conheci Dona Celeste, uma senhora que parecia pequena, mas carregava a força de gerações. Ela me contou histórias da região, das batalhas que sua família enfrentou e venceu. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma cansada e uma inspiração para não desistir. Enquanto isso, Nicolas se aproximava cada vez mais da comunidade. Ele se despia da armadura de executivo para se tornar alguém humano, vulnerável, mas firme. Foi ele quem propôs o apoio jurídico e financeiro para os pequenos produtores, um gesto que nunca imaginei ver vindo daquele homem. Mas nem tudo era brilho. As noites eram longas e silenciosas, marcadas por discussões silenciosas e olhares perdidos. A distância emocional crescia entre nós, fruto do peso da responsabilidade e do medo do futuro. Aquele amor, antes tão pulsante, parecia se esvair como a neblina da madrugada. Certa vez, em uma viagem a Florianópolis, onde tentávamos respirar novos ares, Nicolas confessou que sentia medo. Medo de perder tudo, de não ser suficiente, de me perder também. Foi um momento de fragilidade rara que me fez olhar para ele com outros olhos, entendendo que o homem forte também tem seus abismos. Decidimos então buscar ajuda, para nós e para a comunidade. Psicólogos, terapeutas, pessoas que pudessem nos ajudar a lidar com o peso da batalha e a reconstruir o que o medo ameaçava destruir. Foi um passo difícil, mas necessário para sobreviver, não só como casal, mas como seres humanos. Enquanto isso, a Agrovale intensificava suas ações. Documentos sumiam, terras eram invadidas por tratores em horários suspeitos, boatos corriam soltos. Era uma guerra silenciosa, de sombras, que nos obrigava a ficar atentos, preparados para reagir sem perder a calma. Numa madrugada chuvosa, ouvi o barulho dos tratores perto da nascente do rio. Corri até lá e vi homens da empresa destruindo cercas e queimando pasto. Meu coração apertou, mas eu não podia chorar. Liguei para Nicolas e juntos convocamos os moradores para uma ação imediata. Essa foi a gota d'água. A partir dali, a cidade inteira se mobilizou. Houve protestos, entrevistas para a TV local e até um artigo no jornal Folha de São Paulo. Nossa causa ganhou visibilidade nacional e a Agrovale começou a perder terreno, não só na fazenda, mas na opinião pública. O momento mais difícil veio quando meu pai adoeceu. O estresse e as noites mal dormidas cobraram seu preço. Vê-lo enfraquecer me partiu em 1000 pedaços. Eu precisava ser forte por ele, por Nicolas, pela fazenda, mas às vezes a dor parecia maior que minha vontade de lutar. Nicolas se tornou meu porto seguro. Ele cuidava do meu pai, da fazenda e de mim. As pequenas gentilezas dele, um café quente, um abraço silencioso, me davam forças para continuar. E naquele cuidado, encontrei a definição do amor que eu nunca tinha entendido. É também proteção e presença constante. Com o tempo, percebemos que nossa batalha não era só por terra, mas por justiça, por dignidade, por um futuro que podia ser melhor para nossos filhos, para a comunidade inteira. Isso nos uniu ainda mais, mesmo quando as noites pareciam intermináveis e os dias implacáveis. O julgamento final da Agrovale aconteceu em Belo Horizonte. Sentados no tribunal, com os olhos fixos no juiz, sentia meu coração pulsar na garganta. A tensão era quase insuportável. Nicolas segurou minha mão e eu soube que estávamos juntos até o fim, não importa o que viesse. A decisão foi favorável a nós. A Agrovale foi condenada a pagar indenizações e a retirar-se da região. A notícia correu rápido, trazendo um misto de alívio e incredulidade. Vencer aquela batalha parecia impossível, mas ali estávamos, vitoriosos e exaustos. No entanto, a vitória trouxe outro desafio: reconstruir tudo o que fora destruído. A fazenda estava ferida, a comunidade abalada. Mas com o apoio de todos, começamos um novo ciclo, de plantio, de esperança, de cuidado. A terra, assim como nós, renascia das cinzas. Numa tarde de outono,
Sentei-me com Nicolas no mesmo mirante onde tudo começou. O sol se punha e o céu se pintava de tons alaranjados. Foi ali que nos prometemos nunca mais permitir que o medo nos separasse. Que lutaríamos juntos, não só pela fazenda, mas pelo nosso amor. E assim, entre as lembranças dolorosas e os sonhos reconstruídos, compreendi que a verdadeira força não estava na terra nem no dinheiro, mas no que conseguimos preservar. A fé um no outro e na capacidade de recomeçar. Essa era a minha maior vitória e a nossa maior lição. Com o passar dos meses, nossa história virou inspiração. Fomos convidados para programas de TV como O Encontro com Fátima Bernardes e até recebemos um convite da Globo Rural para mostrar a recuperação da fazenda. Eu, que antes era apenas a filha do fazendeiro, agora tinha voz. Em São Paulo, demos entrevistas no Starbucks da Avenida Paulista. Sentados ali, entre executivos e estudantes, eu olhava para Nicolas com orgulho. Aquele homem que chegou querendo comprar nossas terras agora era um símbolo da resistência. E sem perceber, ele se tornou parte de tudo aquilo. Durante essas viagens, reencontrei pessoas do passado. Uma delas foi Carla, minha colega da faculdade em Viçosa. Ela ficou surpresa ao me ver naquele contexto, contando minha história para o país. Disse que jamais imaginou que eu me tornaria símbolo de algo tão maior do que eu mesma. Mas nem tudo foram flores. Com a exposição, também vieram os ataques. Recebíamos mensagens anônimas, algumas ameaças veladas. Tínhamos medo de sair sozinhos. A Agrovale podia ter perdido no tribunal, mas sua influência ainda era grande no submundo político da região. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma auditoria revelou que parte dos documentos utilizados pela Agrovale haviam sido falsificados. Um escândalo se formou, envolvendo políticos, empresários e até funcionários públicos. E mais uma vez, nosso nome estava no meio da tempestade. A Polícia Federal entrou no caso. Tínhamos que prestar novos depoimentos, entregar provas, rever tudo que já tínhamos vivido. A dor voltava como uma ferida aberta. Mas havia uma diferença. Agora não estávamos sozinhos. Tínhamos o apoio da comunidade, da imprensa e até de figuras públicas. Um dos dias mais tensos foi quando fui chamada para depor em Brasília. A sala era fria, o clima tenso. O procurador federal me olhava com desconfiança. Mas quando contei minha história com verdade, com detalhes, com dor, vi seu semblante mudar. Eu não era só mais uma. Eu era a prova viva. A repercussão foi imediata. Matérias no Jornal Nacional, hashtags no Twitter, correntes no WhatsApp. O Brasil inteiro falava do caso da fazenda no interior de Minas. E eu, ali no centro, precisava lembrar quem eu era e por que tudo aquilo começou. Pelo amor à terra, à minha família e por justiça. Nesse processo, meu pai infelizmente não resistiu. O coração dele, já fragilizado, não aguentou mais uma tensão. Foi a maior dor da minha vida. Perder meu alicerce, meu melhor amigo, o homem que me ensinou tudo. No velório, toda a cidade estava lá, e Nicolas segurava minha mão em silêncio. Fiquei dias sem conseguir sair da cama. Sentia um vazio, como se a luta perdesse o sentido sem ele. Mas então, encontrei uma carta que ele me deixou. Escrita à mão, com sua letra tremida, ele dizia: Filha, a luta só vale a pena quando você acredita. E você acredita. Então continue. Essas palavras me levantaram. Com o apoio de Nicolas, retomamos o controle da fazenda, reorganizamos os funcionários, revitalizamos as lavouras. Plantamos não só café, mas também frutas e hortaliças para abastecer as feiras locais. A fazenda passou a alimentar e empregar famílias. Recebemos prêmios por boas práticas ambientais e fomos convidados a dar palestras em universidades. Em uma delas, na UFMG, uma jovem me perguntou se eu perdoava a Agrovale, e eu respondi: não é sobre perdoar ou esquecer, é sobre fazer valer a pena tudo que foi destruído e recomeçado. Nessa nova fase, decidimos transformar a sede da fazenda em um centro de visitação educativa.
Escolas de Belo Horizonte e cidades vizinhas vinham conhecer nosso modelo de agroecologia. A fazenda que quase virou poeira agora era exemplo de resiliência. E então veio a surpresa. Descobri que estava grávida. Nicolas chorou ao ouvir a notícia. Depois de tudo, a vida nos dava um novo começo. Um filho ou filha. Uma continuação da nossa história em outra alma, com outro nome, mas com as mesmas raízes. Durante a gestação, escrevi um livro contando tudo. Chamei de Terra de Verdade. As editoras disputaram os direitos, e pouco depois, a Netflix nos procurou. A ideia de transformar nossa trajetória em uma minissérie nos assustou no início, mas aceitamos. Era hora de mostrar ao mundo. A produção começou meses depois, com gravações em Ouro Preto, Tiradentes e na própria fazenda. Ver uma atriz me interpretando foi surreal, mas saber que cada lágrima encenada já foi minha me deu um orgulho silencioso. Doeu, mas agora fazia sentido. No lançamento da série, fomos ao Rio de Janeiro. O tapete vermelho, os flashes, os jornalistas. Por um instante, tudo parecia um sonho. Mas quando subi ao palco e olhei para Nicolas, percebi. Nada daquilo importava tanto quanto saber que vencemos, juntos na vida real. Naquela noite, brindei com os olhos marejados. Lembrei de tudo que enfrentamos. Dos silêncios, dos gritos contidos, das perdas. Lembrei do meu pai, da carta. E entendi que a dor molda, mas é o amor que sustenta. Era esse amor que nos mantinha ali, firmes. Hoje, anos depois, a fazenda segue viva. Nosso filho corre entre os cafezais e Nicolas ainda me chama de a teimosa do mirante. Sorrimos com o tempo, choramos menos, mas nunca esquecemos. Porque esquecer seria como negar tudo o que aprendemos. E isso jamais farei. Se você chegou até aqui, talvez pense que é só mais uma história com final feliz. Mas não é. É uma história de dor, de terra, de raízes. É sobre enfrentar o que parece impossível e ainda assim levantar no dia seguinte. Porque quando tudo desmorona, a fé é o que nos mantém de pé. Com o tempo, aprendi a amar o silêncio da terra, os barulhos da noite no campo e até a solidão das madrugadas. Era nesses momentos que eu escrevia, refletia e às vezes chorava. Não pelas dores, mas pela força que descobri ter dentro de mim. A maternidade me ensinou outro tipo de coragem. Não era mais só por mim nem pelo meu pai. Agora era por um pequeno ser que carregava nossos nomes, nossa história no sangue. Dar a ele um mundo mais justo se tornou minha nova missão. Nicolas se tornou um pai presente, cuidadoso e, para minha surpresa, ainda mais apaixonado. Ver ele ensinando nosso filho a montar a cavalo, igual meu pai fazia comigo, foi como ver o tempo se curando. O passado ganhando paz. As crianças da cidade passaram a visitar nossa fazenda com frequência. Criamos um espaço pedagógico com o nome do meu pai, Instituto Antônio Barreto. Ali, ensinávamos sobre agricultura, ética e amor à terra. Era como se ele ainda estivesse vivo em cada canto. Um dia, recebi uma carta anônima. Nela, apenas uma frase. Desculpe por tudo que fiz com sua família. Sem assinatura, sem explicação. Mas eu sabia de onde vinha. Alguém da Agrovale. Talvez um ex-funcionário. Talvez alguém que, como eu, não conseguia mais dormir em paz. Guardei a carta numa caixa junto com a do meu pai. Não para lembrar da dor, mas para nunca esquecer o caminho. O perdão não apaga o passado, mas nos liberta dele. E eu já tinha escolhido viver livre, leve, mesmo com as cicatrizes. Fui convidada para falar em um congresso internacional em Lisboa. Lá, diante de pesquisadores e líderes ambientais, contei nossa história. Mostrei imagens da fazenda, da reconstrução, das crianças aprendendo sobre sustentabilidade. Recebi aplausos de pé. Em uma das mesas do evento, uma mulher se aproximou e disse: "Sou filha de um dos fundadores da Agrovale. Você não me conhece, mas minha mãe conhecia sua mãe. Eu precisava te ver, te ouvir, porque carrego esse peso desde criança." Ela me entregou um envelope com documentos.
Eram registros internos da empresa, que comprovavam que a decisão de atacar nossa fazenda foi pessoal, movida por ganância e orgulho ferido. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava ali, diante de mim, do outro lado do oceano. Voltei ao Brasil com o coração em chamas. Revi toda a história com novos olhos. A dor já não era só minha. Era de um povo, de uma terra explorada por gerações. E talvez, com tudo aquilo, eu pudesse fazer mais do que reconstruir minha fazenda. Eu podia mudar o rumo de outras também. Começamos um projeto com pequenos produtores do norte de Minas e do sertão da Bahia. Ajudávamos a regularizar terras, buscar crédito justo e se proteger juridicamente. Nossa história virou ferramenta. Nosso sofrimento, escudo. Aos poucos, aquilo que nos destruíra se tornava nossa maior força. Era como ver o sol nascer depois de uma noite longa demais. E mesmo quando chovia, sabíamos, era só mais um ciclo da natureza. E a gente já tinha aprendido a respeitar todos eles. Nos aniversários do meu filho, a fazenda se enchia. Amigos, vizinhos, alunos, até gente de fora do estado. Aquela casa, que já foi silêncio e dor, agora ecoava riso e vida. E quando a festa acabava, Nicolas me abraçava e dizia: "Você mudou tudo, Renata. Tudo." Mas eu sabia que não mudei sozinha. Sem ele, eu teria desmoronado. Sem meu pai, eu teria desistido. Sem minha terra, eu não teria raiz. E foi por isso que decidi fundar o Museu da Resistência Rural, em um antigo celeiro da fazenda. No museu, cada objeto contava um capítulo. O contrato rasgado da Agrovale, a enxada do meu pai, as botas que Nicolas usou no primeiro dia. Era um memorial vivo da nossa luta. E mais do que tudo, uma lição para quem viesse depois. Um jornalista de Nova York veio fazer uma matéria. Ao ver o museu, perguntou: "Você faria tudo de novo?" Eu olhei pela janela, vi as montanhas ao fundo e respondi: "Faria, mas hoje lutaria ainda mais cedo." E ele sorriu, como quem entende. Anos depois, sentada na varanda, meu filho me perguntou: "Mãe, você teve medo?" Respirei fundo. Tive. Todos os dias. Mas continuei mesmo assim. Ele sorriu. "Então coragem é isso?" E eu disse: "Coragem é continuar mesmo quando tudo em você quer parar." Hoje, ele estuda agronomia na mesma faculdade que estudei. Quer transformar o sertão em um polo de agroecologia. E toda vez que volta para casa com as botas sujas e o sorriso no rosto, meu coração se aquece. O ciclo continua. A esperança também. Nicolas e eu envelhecemos devagar, juntos. A vida simples se tornou nosso luxo. A mesa com pão de queijo, o cheiro do café, os abraços longos. E nas noites estreladas, contamos a história de como tudo quase se perdeu. E de como a gente salvou, não só a terra, mas a nós mesmos. Se você estiver ouvindo isso e estiver passando por algo difícil, guarde o que vou te dizer. Ninguém conhece sua força até que tudo desmorone. Foi no fim do mundo que eu me encontrei. E é por isso que hoje eu vivo com gratidão, e não com medo. Durante uma visita a Belo Horizonte, fui chamada para uma palestra em uma escola pública da periferia. Entrei na sala e vi olhos atentos, famintos por esperança. Quando contei minha história, uma menina levantou a mão e disse: "Você é a prova de que a gente também pode vencer." Voltei daquela escola com o coração em pedaços e inteiro ao mesmo tempo. Era como se meu passado servisse agora de abrigo para outros. Gente que nunca teve voz, mas que carregava dentro de si a mesma força bruta da terra. Criei o projeto Raízes Fortes com outras mulheres do campo. Viúvas, mães solo, vítimas de grilagem. A maioria sem acesso a nada. Mas juntas, formamos uma corrente. E não havia máquina que nos derrubasse. Meu nome, que antes causava desprezo nas rodinhas da elite, passou a ser citado em reuniões da ONU sobre agricultura sustentável. Um jornal de São Paulo publicou uma matéria. Renata Barreto, da lama à liderança rural. Teve um tempo em que eu quis sumir, em que me senti suja, culpada, frágil. Mas hoje meu passado é medalha no peito. Cada lágrima virou letra. Cada perda virou propósito.
e cada injustiça virou o motor da minha luta. Anos depois, reencontrei o advogado que me destratou no cartório quando perdi a escritura. Estava doente, esquecido. Fui visitá-lo no hospital por respeito à história. Ele chorou. Disse que nunca esqueceu meu rosto. Me perdoa? Pediu, com a voz falha. Aquele pedido de perdão não apagou o que ele fez, mas me fez lembrar que o tempo ensina, que a vida cobra, e que quem planta desprezo, um dia colhe solidão. Eu o perdoei, porque carregar rancor só machuca quem segura. Teve uma manhã, anos depois, em que acordei assustada com um pesadelo. No sonho, minha fazenda estava em chamas novamente. Mas dessa vez, era eu mesma com o fósforo na mão. Acordei chorando. Liguei para minha terapeuta. Ela me explicou que às vezes o trauma volta disfarçado. Que o medo do passado se repetir pode nos sabotar. E que mesmo vencendo fora, ainda temos batalhas dentro. Eu entendi. E voltei a escrever. Meu caderno virou abrigo novamente. Decidi publicar um livro. Chamei de Solo Sagrado. Nele contei tudo, sem censura. Nomes, datas, fatos. Muitos tentaram me impedir. Advogados me ameaçaram. Mas eu não tinha mais medo. Porque quando a verdade sai da boca da terra, ninguém consegue enterrar. O livro virou best-seller. Ganhou prêmios. Mas o que me emocionava não eram os troféus. Eram as cartas. Mulheres do Pará, agricultores do Mato Grosso, jovens de favelas cariocas. Gente que dizia, sua história me salvou. Numa dessas cartas, um menino do Acre escreveu: Quero ser igual você, firme igual um tronco de jatobá. Eu chorei, porque percebi que minha dor, quando compartilhada, virava farol. Iluminava caminhos que eu nunca nem imaginei. Quando meu filho lançou seu primeiro projeto agrícola, com energia solar e irrigação de baixo custo, ele fez questão de me levar para cortar a fita de inauguração. Sem você, mãe, nada disso existiria. E todos aplaudiram, inclusive Nicolas, com os olhos marejados. A vida me levou por caminhos que eu jamais sonhei. Mas também me deu recompensas que eu jamais pedi. E tudo começou com uma perda, com uma injustiça, com um amor enterrado na terra que um dia tentaram tirar de mim. Nas redes sociais, viralizou um vídeo meu falando sobre resiliência. Muita gente achou que era atriz, que ninguém podia ter passado por tanto. Mas os que me conheciam de verdade sabiam. Cada palavra era cicatriz. Em uma viagem ao Maranhão, conheci uma senhora que me segurou pela mão e disse: Você é a filha que a terra esperou. E naquele momento, entendi que minha missão não era salvar uma fazenda. Era replantar a esperança onde tudo parecia morto. O tempo passou. As rugas chegaram. As mãos já não aguentam como antes. Mas meu coração, esse ficou mais firme, mais leve. Porque hoje, quando fecho os olhos, vejo meu pai sorrindo. E sinto lá do céu ele dizendo: Você fez tudo certo, minha filha. Nicolas e eu gostamos de andar de mãos dadas no entardecer. Às vezes, ele me olha como se ainda fosse aquele consultor arrogante encantado por uma moça de botas sujas. E eu sorrio, lembrando de como tudo começou e como quase terminou. Tem gente que acha que o destino é um trilho, mas eu aprendi que o destino é um campo aberto e que a gente cava com coragem, planta com fé e colhe com o tempo. E mesmo quando a seca vem, a gente reza e espera, porque sempre chove de novo. Essa é a minha história. E se ela chegou até você, que seja para te lembrar que ninguém é só o que viveu de ruim. A gente também é o que sobreviveu, o que construiu, o que amou. E no fim das contas, o que deixou para florescer depois que a gente se vai. Hoje, quando volto àquela estrada de terra, vejo mais do que arame e poeira. Vejo a trilha da minha própria transformação. Cada curva ali guardou um pedaço da minha dor. E cada volta para casa me ensinou que recomeçar é um verbo que nunca envelhece. Minha mãe já não está mais aqui. Partiu em paz, sabendo que a filha que criou com tanta dificuldade virou uma mulher que o mundo ouviu. No enterro, um menino com a camiseta do nosso projeto me abraçou e disse: Ela não morreu, só plantou.
Depois daquele dia, plantei uma muda de ipê amarelo no quintal. Hoje ele floresce toda a primavera, como se ela estivesse me dizendo: ainda tô aqui. E eu sempre respondo em silêncio: eu sei, mãe, eu sei. O barulho do galo ao longe, o cheiro da terra molhada, o café coado no pano, tudo isso voltou a ter valor. Não é sobre luxo, é sobre raiz. E quem tem raiz forte pode até tombar, mas não quebra. Voltei a estudar aos 48 anos. Fiz faculdade de gestão ambiental na Universidade Federal de Viçosa. Era a mais velha da turma, mas também a mais determinada. E não demorou para virarem para mim em cada trabalho de campo: Renata, o que você acha? Nas festas da cidade, virei a madrinha de várias meninas. As mães me agradecem, mas eu sempre respondo: eu só segurei a enxada antes, agora é a vez delas. Porque força é uma herança que não precisa de testamento. Meu filho se casou na fazenda. Foi um casamento simples, mas cheio de simbolismo. A aliança dele foi feita com ouro retirado artesanalmente por garimpeiros da comunidade local. A festa teve forró, caldo de mandioca e lágrima de emoção. Nicolas fez um discurso naquela noite. Disse que nunca imaginou amar uma mulher que o enfrentou sem medo, o desarmou com a verdade e o ensinou o valor do que não se pode comprar. Todos aplaudiram. Eu chorei. Muito. Aquela noite me fez pensar: o amor não é o que nos completa, é o que nos expande. Ele não chegou pronto, nem perfeito. Chegou errado, arrogante, mas ficou humilde, forte, verdadeiro. Publicaram minha biografia na Europa. Ganhou um prêmio literário em Lisboa. A editora quis mudar meu nome para algo mais internacional, e eu recusei na hora. Renata Barreto não é marca, é raiz. E assim ficou. Fui convidada a discursar na FAO, na sede da ONU em Roma. No palco, diante de líderes mundiais, falei da minha mãe, do meu pai, da pequena cidade de Patos de Minas, da menina que perdeu tudo, e escolheu não desistir. No fim da palestra, uma mulher africana me abraçou e disse: sua história é igual à da minha vila, só muda o idioma. E ali entendi que a dor é universal, mas a força de resistir também é. Hoje, às vezes sento na varanda com um caderno velho e um lápis na mão. Escrevo cartas que nunca envio. Para meu pai, para minha mãe, para mim mesma com 18 anos. Em todas eu escrevo: você aguentou. E valeu a pena. Aquele incêndio anos atrás não queimou só a fazenda. Ele queimou uma versão minha que precisava morrer. A mulher que surgiu das cinzas não tem mais medo do fogo. Recebo convites para cargos públicos, mas recuso todos. A política me procurou tarde. Eu já tinha encontrado meu povo antes. Meu lugar é ali, com o pé na terra, a mão no ombro de quem chora e os olhos sempre firmes no horizonte. Algumas pessoas sumiram da minha vida. Outras voltaram arrependidas. Algumas eu perdoei. Outras eu deixei no passado. Porque viver em paz também é saber que nem toda mágoa precisa de justiça. Às vezes, só de esquecimento. A filha de uma das mulheres que me ajudaram no Raízes Fortes virou deputada estadual. No discurso de posse, ela disse: essa cadeira também é da dona Renata, que me ensinou a nunca abaixar a cabeça. Quando o povo se reconhece nos próprios rostos, a opressão começa a recuar. Foi isso que aprendi. E por isso sigo. Mesmo cansada, mesmo com as mãos doendo, mesmo sem saber quanto tempo ainda tenho. Minha história não foi feita para causar pena. Foi feita para acender coragem. Porque tem muita gente que acha que o campo é silêncio. Mas o campo grita. E quando a gente escuta, a vida muda. E se você chegou até aqui, ouvindo cada pedaço do meu chão, só posso te dizer uma coisa: nunca subestime uma mulher do campo. Porque se ela já enterrou amor, sonho e medo, ela também sabe como fazer tudo florescer de novo. Hoje, quando a noite cai e a fazenda se silencia, gosto de caminhar sozinha. O som dos grilos, o farfalhar das árvores e a lembrança da minha mãe me fazem companhia. É como se tudo o que vivi me dissesse: você chegou até aqui, e foi por mérito seu. Alguns ainda me chamam de a filha do fazendeiro.
Eu sorrio, porque isso já não me diminui, pelo contrário. Foi sendo filha dele que aprendi a nunca aceitar a injustiça como herança. O projeto Raízes Fortes se espalhou por outras cidades. Mulheres de diferentes idades se reúnem, trocam saberes, plantam juntas. Uma rede silenciosa de resistência. A verdadeira revolução não grita, ela cresce. Aos 63 anos aprendi a dirigir. Me dei um presente, uma caminhonete azul. Toda vez que pego a estrada, sinto que levo comigo todas as Renatas que já fui. A que perdeu tudo, a que reconstruiu, a que nunca mais será ignorada. Voltei ao mirante onde encarei Nicolas pela primeira vez. Sentei no mesmo banco de madeira. Lá embaixo, a cidade brilhava. E dentro de mim, um silêncio grato. Foi ali que comecei a dizer não e a escrever minha própria história. Os jornais agora me chamam de líder comunitária, referência rural. Mas os títulos que mais gosto são os que não saem nas manchetes. Mãe, amiga, guerreira, sobrevivente. Me perguntam se me arrependo de algo. Respondo: só do tempo que passei tentando ser aceita. Hoje prefiro ser lembrada como aquela que nunca se curvou. Porque dignidade não se negocia e verdade não se disfarça. Guardo uma foto antiga da fazenda, antes de tudo. Nela, estou com 7 anos, abraçada ao meu pai. Ele ainda não sabia o quanto eu seria forte. Mas eu já sentia que um dia, mesmo no meio das ruínas, algo em mim floresceria. Se essa história te tocou, saiba que ela não é só minha. É de toda mulher que já foi desacreditada, de todo trabalhador que teve a dignidade posta à prova, de todo coração que soube recomeçar mesmo em pedaços. E se um dia a vida te levar a uma estrada de terra, com poeira nos pés e dúvida no peito, lembra de mim. Da mulher que todos acharam que era só uma garota do campo, até que descobriram que ela era, na verdade, um furacão com raízes.